Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Cris de Pascoal, estou aqui com o Caio Mirabelli, escritor, conscienciólogo, político, advogado e um monte de coisa boa. Tudo bem, Caio? Como vai você? Boa noite, Cris. Boa noite, telespectadores. Novamente aqui para responder perguntas de interesse público. Lembrando que eu sou conscienciólogo, advogado, técnico de enfermagem, blogueiro, colunista, escritor, palestrante. Estamos aí para responder dúvidas. É isso aí, Caio. Nós temos bastante perguntas hoje. Quando eu lancei o tema que combinei contigo, né? Que aliás foi um tema muito pedido pelos nossos internautas, né? Muitas perguntas vieram. Eu peço perdão aí aos nossos internautas, porque meia hora nós não temos como responder todas as perguntas. Vieram inúmeras perguntas, mais de 100 perguntas. Eu estou aqui com 15 perguntas selecionadas aí. Peguei uma de cada local do Brasil, porque veio perguntas do Brasil inteiro. Bom, o Jorge, de Minas Gerais, já pergunta logo de cara. Esse salvacionismo religioso, quem está por detrás disso? Salvacionismo, primeiro, é a ideia de que uma força sobrenatural, poderosa, evoluída, vai resgatar a humanidade e resolver todos os seus problemas individuais e coletivos. Quem Exatamente. está por trás dessa ideia, desse pensamento secular, milenar, é o processo religioso. E o salvacionismo é uma ideia muito negativa por um simples motivo. Ele tira a responsabilidade do indivíduo sobre sua própria vida e joga a responsabilidade da sua felicidade, do seu desenvolvimento, do seu progresso a uma força sobrenatural, evoluída e poderosa. Então, nada mais é do que uma forma de sabotagem do sistema religioso contra as massas. Ok. Bem, a Iraci do Amazonas diz que te conhece, Caio, que é tua fã, e ela diz o seguinte: por que as religiões prometem que irão salvar as pessoas quando elas sabem que isso não é verdade? Porque o discurso ele é audível, ele é gostoso. As pessoas estão desesperadas, não conseguem se encontrar, não conseguem se conhecer, desenvolvem seus defeitos, dissipam suas qualidades e potencialidades, ficam perdidas, precisam de uma luz no fim do túnel. E esse discurso da salvação, da resolução de todos os seus problemas, de te transmigrar de uma dimensão horrível para uma dimensão maravilhosa, esse discurso salvacionista agrega, atrai, aliena, manipula e gera lucros. É isso. Sem dúvida, que resposta perfeita. A Miriam, do Macapá, ela diz assim: quem ou o que de fato está por detrás da mistificação religiosa? É uma pessoa? É um sistema? O que seria? Vale ressaltar que a religião é um instrumento poderoso para o desenvolvimento evolutivo e para a destruição da evolução, para o progresso evolutivo e para a estagnação da evolução. Ele só funcionaliza para o bem ou para o mal dependendo da equipe de liderança que está administrando ele. Agora, o misticismo, a magia do processo religioso, o conto de fadas, a ilusão, é toda uma engenharia social criada ao longo do tempo pela própria humanidade e que as forças que criaram e desenvolveram o processo religioso, algumas dessas forças cosmoéticas utilizaram para o desenvolvimento da humanidade e outras forças anticosmoéticas utilizaram para a estagnação da humanidade. E uma das formas de estagnar a evolução da humanidade pelo processo religioso é pelo o misticismo que se cria em cima disso, pelas ilusões que se cria em cima disso. Então, isso tudo é atuação do sistema dominador. Ok, Caio. A Silvia, de Araxá Paulista, diz o seguinte: hoje existem centros que recebem extraterrestres que dizem que irão salvar a humanidade de um hecatombe.
Qual a finalidade destas informações? Existem extraterrestres e alienígenas que protegem a Terra e promovem o desenvolvimento energético e evolutivo da humanidade, assim como tem extraterrestres e alienígenas que destroem a Terra e patrocinam a estagnação da evolução da humanidade. Nesses casos específicos aí, de extraterrestres alienígenas que incorporam e prometem salvacionismo, salvar a todos, proteger a todos, e o que explica isso são apenas 3 fatores. Ou esse grupo que está aí, agindo de má fé para conquistar fama e dinheiro, é a primeira hipótese. A segunda hipótese, pessoas anímicas que, pelo animismo, acreditam que estão incorporadas por esses seres e ficam produzindo inconscientemente essas mensagens. E o terceiro caso, que é pessoas que trabalham com espíritos malignos, que se passam como extraterrestres salvacionistas, que utilizam ferramentas midiáticas para mentir para a humanidade, também com o intuito de aumentar dinheiro, prosperidade, poder e influência. Então, não acreditem nisso. Extraterrestre alienígena não salva ninguém. Quem salva você é você mesmo. Aí, é verdade, pessoal. Olha só, eu penso assim também. Bem, a Eliana de João Pessoa pergunta assim, Caio, aqui padres, pastores, médios, religiosos que fazem da fé um comércio, a que comando espiritual eles estão ligados? Essa pergunta é muito simples e, ao mesmo tempo, muito polêmica, porque quando você tem segmentos religiosos que funcionalizam como um shopping center, utilizam seu intelecto, praticam a sua teologia com o intuito de lucro, eles não veem essa atividade, eles não se identificam em usar essa atividade para o desenvolvimento evolutivo das massas. Então, eles se identificam em utilizar esta ferramenta, esta atividade, para fazer dinheiro, aumentar seus ganhos materiais, patrimoniais e também políticos. Quem está por trás desse povo todo aí é o governo oculto, formado por espíritos malignos, superpoderosos, evoluídos, que utilizam a sua inteligência, seu intelecto para a estagnação evolutiva da humanidade e utilizam esses grandes templos, excelentes ferramentas para a destruição e o caos. A pergunta da Silvia também. Ela pergunta o seguinte: essas pessoas, né, que fazem isso, elas têm uma ligação, caráter, energia com esses seres? É semelhante, atrás semelhante, mais ou menos isso? Excelente pergunta. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, que vocês precisam aprender de uma vez por todas. Todos os grandes líderes políticos, religiosos, todos os grandes líderes empresariais, sindicalistas, de movimentos sociais, de agrupamentos humanos, todos os grandes líderes, partidos políticos, movimentos sociais, sindicatos, igrejas, religiões, todo grande agrupamento humano tem uma diretoria formada por vários líderes. E todos esses líderes trabalham diretamente com o Império das Trevas, com o governo oculto, com espíritos malignos, poderosos. A relação deles é tão íntima com esses espíritos que esses espíritos se materializam na frente deles e dá o recado, passa a ordem, dá o comando. O negócio é muito sério, não é para amadores. Todos os grandes líderes que utilizam suas ferramentas sociais para a estagnação da evolução e para o avanço das trevas, todos namoram cara a cara, pessoalmente, os espíritos mais poderosos do inferno, do umbral da baratosfera. Isso acontece todo dia, sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Todos os presidentes falam com esses seres,
Todos os presidentes de partidos falam com esses seres. Todos os líderes religiosos falam com esses seres. Ninguém está de bobeira. Todo mundo trabalha espiritual. Nossa, o negócio é sério, hein, gente? Pessoal, olha, muito sério tudo isso. A Silmar, aqui de São Bernardo, pergunta: como decifrar os enganadores, já que eles têm um discurso muito fascinante? Como decifrar os enganadores dos que não são? Ou todos são? É uma pergunta muito, muito interessante e necessária. Até agradeço quem fez a pergunta, porque eu já fui muitas vezes enrolado também. Muitas vezes já fui enfeitiçado por esses líderes, por essa gente, e é difícil, viu? É muito difícil você identificar. Mas só tem uma maneira de você identificar, que é você adquirir e desenvolver a qualidade do discernimento. O discernimento vai você identificar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é saudável, o que é estragado. E você só adquire e desenvolve discernimento quando você busca o conhecimento, quando você evolui. E não são todos os líderes que são negativos, não. Ainda bem que existem os líderes positivos também. Porque se nós só tivéssemos os líderes negativos, não teríamos mais humanidade, já tinha todo mundo acabado. É verdade. Então, é pelo discernimento, né? A Marlene de Araguaia pergunta assim: por que, mesmo todo mundo sabendo que eles roubam casa, carro, que as pessoas dão tudo para eles nas igrejas, essas pessoas ainda seguem esses enganadores? Como funciona essa fascinação? A Marlene. Olha, essa pergunta foi sensacional, porque só tem duas respostas aí. A primeira, a pessoa sabe que esses líderes são tudo lixo, tudo imoral, tudo infernal, tudo endemoniado, mas continua com eles por dois motivos. Você tem as pessoas que foram beneficiadas pelas energias, pela egrégora desses líderes farsantes, porque, veja bem, muitos líderes do inferno, do umbral, para manter e expandir a sua dominação, eles também praticam assistência, também fazem o bem. Tem muita religião que o líder ele cura cegos, surdos e mudos, leprosos, aidéticos. Quem tem câncer, ele cura mesmo. Só que quem cura não é ele. É a equipe extrafísica que trabalha com ele. São os espíritos que trabalham com ele. E eles curam por quê? Para manter preso essas pessoas no seu domínio. Olha, aqui você alcançou a bênção, o milagre da sua vida. Nós te curamos. E a pessoa fica ali durante 10, 20, 30, 40 anos, morre ali dentro. Então, a extrema maioria foi beneficiada de alguma forma. Ou teve uma doença curada, ou arrumou um emprego, ou saiu da fome, saiu da miséria, alcançou prosperidade. E outras que não alcançaram cura nenhuma, prosperidade nenhuma, estão lá ainda porque tem uma esperança de conseguir o que outras pessoas conseguiram lá. Então, você domina dois grupos nessas religiões, nesse sistema. Os que se beneficiaram diretamente e indiretamente das energias e outros que querem se beneficiar estão lá com fé e esperança e conseguir um dia se beneficiarem. Então, é esses dois grupos que o sistema religioso domina. Ok, Caio. Bom, nós temos mais perguntas aqui, hein? O Newton de Resende, do Rio de Janeiro, pergunta o seguinte: o que seria, no seu conceito, céu, inferno, purgatório? Isso é uma linguagem religiosa para tentar discernir as dimensões espirituais que existem. Nas minhas pesquisas, nas minhas experiências pessoais e colhendo experiências de outros pesquisadores, eu cheguei à conclusão que nós não temos somente um paraíso, que é uma dimensão bondosa, positiva, onde você tem a cosmoética como regra, espíritos evoluídos, avançados lá. Existe não só um paraíso, como existe milhões, bilhões, trilhões, zilhões de paraísos. Não existe só um inferno, que é uma dimensão negativa, patológica, a anticosmoética é regra, e é formada por espíritos malignos também lá, evoluídos ou não. Não existe só um inferno, existem zilhões de infernos. E existem dimensões que não são nem positivas nem negativas. Eu costumo chamá-las de ego-dimensão, uma dimensão simples,
onde espíritos que não têm nada de evoluído e vivem lá o dia inteiro há milênios, que também são zilhões de dimensões desse tipo. Então, o nome disso é multidimensionalidade, as múltiplas dimensões, onde no intrafísico existem zilhões de planetas, sistemas solares e galáxias, e na dimensão extrafísica existem zilhões de paraísos, infernos e dimensões egodimensionais. Então, não tem muito o que dizer. O paraíso foi batizado pela linguagem cristã e o inferno pelo cristianismo também, pela filosofia grega, só para diferenciar essas dimensões que realmente existem, estão aí e sempre estarão aí. Ok, Caio, legal você ter colocado tão claro assim. Maria do Carmo, aqui de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, perguntou o seguinte: você sabe quem é o comando Ashtar, que promete salvar a humanidade? Eu conheço isso aí muito bem há anos. E me perdoe, telespectador, você falar assim, mas vamos respeitar quem acredita sobre o comando Astashera, Astacheran, uma coisa assim. Vamos mais focar no processo científico. Vamos evitar um pouquinho certas ilusões que o processo religioso cria e vamos mais para o processo científico. Existe sim extraterrestres e alienígenas que fazem o bem e assistência ao planeta, assim como existe que destrói o planeta e fazem o mal. Mas esse negócio de ficar seguindo um louro extraterrestre, bonitão, alto, forte, inteligente, com uma roupa de militar avançado, que fica dando os mesmos recados com os mesmos sentidos há anos, né? Vamos ser um pouco disso. Vamos focar no nosso processo evolutivo, vamos focar em nos conhecermos, em desenvolver o processo de autoconhecimento, vamos buscar a evolução, vamos buscar o conhecimento e não ficar preso a certas criações religiosas. Ok, Caio, muito bem falado, inclusive. A Silvana, aqui de Santos, de São Paulo, pergunta o seguinte: como você vê esses médios que fazem profecias apocalípticas e que nunca se cumprem? Tem um monte isso aí na internet, você vê cada uma aí que fala, gente. Eu acho péssimo, são pessoas que não merecem ouvidos, só fazem essas graças porque tem público que gosta de ouvi-los, que procura eles, até por uma certa curiosidade, algum certo desespero. Eles são muito similares aos líderes religiosos, só que os líderes religiosos são especialistas em mentir e não enche o saco. Já esses caras aí não são especialistas em mentir, porque você percebe a mentira de cara e enche sua paciência, enche seu saco. Um dia desses, eu cometi a burrice de ler a energia de um super famoso, que eu não quero citar o nome, e fiquei o dia inteiro negativado, depressivo, frustrado, ansioso. Foi uma coisa horrível. Uma mistura de sentimentos negativos. Por quê? Porque eu me conectei e absorvi uma energia podre, uma energia imunda dele e da egrégora dele. Então, eu oriento vocês a não darem confiança a esses seres aí. Essas pessoas existem porque sempre tem alguém para dar ouvidos. Não deem ouvidos e eles acabam. Elas acabam absorvendo a energia das pessoas também, né, Caio? Não é isso? Muito. Eles vampirizam todo mundo, uma coisa incrível. E querem aparecer de qualquer jeito, né? O doutor Carlos Brito, do Rio Grande do Norte, ele diz assim: tenho visto alguns vídeos de uma médica que incorpora um ET das Pleiades dando entrevista. Como você vê isso? É natural acontecer incorporações com espíritos que podem ser espíritos de humanoides, extraterrestres, alienígenas. Porém, isso não acontece sempre e só acontece em casos raros. Não é uma regra, é uma exceção. Em casos raros, de extrema necessidade. E quando acontece isso, não é para ficar falando a mesma coisa, abobrinhas, babaquices, idiotices, imbecilidade. É para dar um recado curto, grosso e bem claro para alguém ou para um grupo. E o recado que eles dão acontece rápido, em pouquíssimo tempo. O que acontece na mídia, principalmente nas redes sociais, de pessoas que dizem incorporar ETs, alienígenas, que têm até nomes bonitinhos e carinhosos, aquilo ali não tem nada a ver com realismo. Aquilo ali só tem 3 explicações: má fé, animismo imbecil
ou serviçais do inferno, trabalham para egrégoras negativas, para espíritos negativos que vêm aqui roubar, matar e destruir pela mentira. Ok, Caio. Tem mais uma pergunta. Eu vou fazer todas, pessoal. Nós vamos passar um pouquinho aqui, mas eu vou fazer 15 perguntas, como eu prometi para vocês aí. E qual é o teu ponto de vista? Pergunta a Cleusa, de Minas Gerais, de Extrema de Minas Gerais. Qual é o teu ponto de vista sobre essa mistura de religião com extraterrestres? Simples, é uma nova forma de fazer dinheiro. Eles perceberam que não esse papo de religião monoteísta, politeísta, já está desgastado e não se tem como ganhar tanto dinheiro como antigamente, não se tem como conquistar tanta fama e poder como antigamente, então resolveram empreender, resolveram inovar e criaram essa nova religião, a religião extraterrestre, a religião alienígena. E vou te falar uma coisa, infelizmente esse povo aí vai ganhar muito dinheiro com isso e vai prosperar rápido e vai expandir isso para o planeta Terra em menos de 5 anos. Olha só, então uma nova religião está nascendo já, né, Caio? A Maria Helena, do Ceará, ela perguntou o seguinte: quem comanda os líderes desses mistificadores que possuem ganhos secundários? Então vamos lá. Quando você tem uma religião que trabalha para o avanço das trevas, para a mentira e estagnação da evolução da humanidade, e ela tem um líder ou vários líderes, eles trabalham com espíritos malignos, super inteligentes, evoluídos e poderosos, que orientam eles como expandir a mentira na Terra. Quando você tem uma religião que produz o bem, a assistência, o desenvolvimento evolutivo, o verdadeiro esclarecimento, que é formada por um ou vários líderes, você tem o contrário. Eles trabalham com espíritos evoluídos, cosmoéticos, positivos, super avançados, que orientam e esclarecem eles de forma direta, telepática, intuitiva ou oral, como expandir e desenvolver as assistências. Então, cada caso é um caso. Quando a religião positiva trabalha com espíritos positivos, quando a religião negativa trabalha com espíritos negativos. Ok, Caio. Última pergunta, hein, pessoal? Infelizmente, né? O Caio tem uma agenda apertada, eu também. Vai ser uma pergunta bem legal. O Rogério Matos, aqui do Mato Grosso do Sul, ele perguntou o seguinte: estamos num verdadeiro self-service religioso. A fé está customizada? Olha, excelente definição, self-service religioso. Eu diria que o self-service evoluiu, agora é um rodízio religioso, porque você tem as religiões tradicionais, você tem as religiões que estão surgindo agora, e você terá novas religiões no futuro bem próximo. Então, o que nós temos aí é um grande rodízio de religião, onde a maioria, infelizmente, trabalha para o Império das Trevas, e somente a minoria trabalha para o Império da Luz. Se nós tivéssemos todas as religiões, ou pelo menos a grande maioria, trabalhando para a luz, para o esclarecimento, para a assistência, para o bem, o mundo seria bem melhor e bem mais avançado, o que não é o caso. Então, eu gostei da definição dele, só iria aprimorar, botaria um rodízio religioso. É isso mesmo que nós estamos vivendo. Bom, Caio, eu quero que você deixe as suas considerações finais, né, sobre esse tema, porque na segunda-feira, na quinta-feira que vem, nós temos mais outras pautas, outros assuntos tão importantes quanto esse. Que todos tenham uma excelente noite, busquem o conhecimento, busquem o esclarecimento, porque somente assim você vai evoluir com qualidade, com celeridade. Obrigada, Cris. Obrigado aos telespectadores pelas perguntas inteligentes. Que todos tenham uma excelente noite com as bênçãos do universo. Gratidão. Gratidão, Caio. Até a próxima. Então, o nosso próximo encontro. É muito legal você estar participando, esclarecendo todo esse pessoal, porque é muito impressionante a quantidade de perguntas que eu recebo. Olha, eu lanço a pauta no ar, coloco como hangout, o pessoal começa a me mandar e-mail. Então, assim, eu recebo mais ou menos 3 mil e-mails por dia. 200 deles são perguntas. Então, isso eu achei muito interessante. O pessoal está se importando com esses temas, porque isso tudo clareia a visão da gente. E autoconhecimento, pessoal, liberta a dor, né?
Então, vamos por aí. Gratidão, viu, Caio? Uma honra estar contigo. Até o próximo encontro. Gratidão.